Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesse momento, estamos chegando no final da disciplina e vamos estudar o último tópico. Nosso último tópico é o Microsoft Excel. Eu vou começar usando no computador, mas na próxima aula eu gravo do meu celular mostrando como utilizar o Excel do celular. Lembrando que o Excel do celular é um Excel somente para quebrar galho, mas aqui é possível fazer planilhas simples nele, né? Esse software é um software também do pacote Office da Microsoft, assim como o Word, tá? Tem muitas coisas parecidas aqui em cima, mas o principal dele é que eles são divididos em células, né? Cada quadrado desse retângulo é uma célula. E a gente vai colocando números e fórmulas dentro desses quadrados e vamos criando planilhas automatizadas. Numa empresa, para a área de administração, é muito importante saber Excel, né? Então, essa, como eu mostrei ali, é a cara do Excel, tá? Colocamos números, colocamos fórmulas, colocamos texto e vamos preenchendo a planilha para que ela possa ser útil para a gente em algum momento. Toda planilha que a gente cria, essa versão aqui do Office que eu estou colocando aqui é o Office 2013, então tem o Excel 2013. Tá? Então clico aqui no Excel e ele me dá várias formas de fazer. Uma planilha em branco, que é o que a gente vai trabalhar, mas tem vários outros tipos de planilhas aqui pré-prontas, como por exemplo de calendário, orçamento, tá? Mas a gente vai criar nossas próprias planilhas, então vamos usar essa pasta de trabalho em branco. E aqui a gente clica para abrir uma planilha nova. Dentro do Excel, tá? Toda planilha que a gente compra, ela é chamada de pasta, tá? Nesse caso aqui, aqui embaixo tem planilha 1 e o nome do arquivo é pasta 3. Para eu salvar o arquivo, eu clico em Arquivo, Salvar como, Computador, né? E eu escolho a pasta que eu quero salvar. Vou escolher aqui a minha pasta Documentos e vou chamar o a minha primeira planilha de Planilha Exemplo. Clico em Salvar. Então, cada planilha ela é dividida em colunas e linhas, tá? As colunas são A, B, C, D. São muitas e muitas colunas, tá? Se eu for indo para o final aqui, você vai ver que tem várias combinações de letras, né? E a gente não vai utilizar esse monte de coluna. Mas se a gente for ver aqui, existem 16 mil colunas no Excel e 1 milhão de linhas representadas por número. As linhas elas estão aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu for até o final, vai chegar na linha 1 milhão e alguma coisa. Tá? 1 milhão e 48. Então, e cada célula pode ter até 32 mil caracteres. Ou seja, se eu for escrever aqui dentro, eu posso escrever 32 mil caracteres aqui dentro. Também não é o caso, a gente não precisa escrever tudo isso. Tá? Então, dentro da planilha, normalmente a gente coloca números e a gente utiliza operadores. Por exemplo, o operador de asterisco representa uma multiplicação, a barra representa uma divisão, mais adição menos subtração. E como se usa isso numa planilha, professor? É bem simples. Numa planilha, o que é que eu faço? Eu posso dizer aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui nessa primeira parte dessa tabela, vou chamar de número, né? E, qual número que eu vou colocar? O número, qualquer número, eu vou botar o 5 aqui e o 7 aqui, tá? E aqui embaixo eu vou chamar de soma. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, quero dizer o seguinte, eu quero dizer que a soma, aqui eu quero colocar a soma entre 5 e 7. Né? E como se coloca essa soma, professor? Eu posso usar esses operadores aqui. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu posso somar tanto com 5 mais 7, ele vai me dar o resultado 12. Outra forma de somar, eu posso somar por... Eu tenho que colocar sempre o igual antes, tá?
igual quer dizer que é uma fórmula, porque se eu colocar assim 5 mais 7, ele vai mostrar 5 mais 7. Agora, se eu colocar igual 5 mais 7, ele faz a conta. Tá? Então, eu vou colocar aqui soma, subtração, adição já foi, divisão e multiplicação. Se ficou, colocou, o 1 ficou dentro da outra célula, né? Para eu ajeitar isso aqui, eu só venho aqui em cima, coloco para o mouse aparecer e vou arrastando. Ou então dou duplo clique aqui, ó. Cliquei 2 vezes e ele ajeita. Né? Então, como faz a soma? Igual 5 mais 7. Fez uma soma. Uma subtração. Igual 7 menos 5. 2. Como faz a divisão? Divisão vai ser 7 dividido por 5, que é 7 barra 5. E a multiplicação utiliza-se o asterisco. Então, igual a 5 vezes 7. Tudo bem até aí? No entanto, a gente quando trata de Excel, a gente precisa automatizar as células. Então, como automatizar, professor? Eu vou automatizar aqui nesse lado de cá. Tá? Vou fazer a mesma soma, só que eu não vou usar 5 mais 7, eu vou usar a referência da célula. Então, o que eu preciso saber para isso? Eu preciso saber que cada célula ela tem uma referência. Eu estou selecionando a primeira célula. Qual é a primeira célula? Ela está na coluna A. Então, a primeira célula está na coluna A e linha 1. Então, ela é a célula A1. Bem simples assim. Né? Coluna A, célula 1. Então, essa aqui é a célula A1. Essa célula de baixo, ela está na coluna A, linha 2. Então, ela é a célula A2. Essa célula aqui, ela está na coluna D, linha 4. Está vendo que ficou de outra cor? Então, ela é a célula D4. Essa célula aqui, ela está na coluna E, linha 11. Então, ela é a célula E11. Então, vamos voltar para a parte onde a gente preencheu. Vamos lá. Aonde está o número 5? Em que coluna? Coluna C. Em que linha? 30. Então, ela é a célula C30. Em que coluna está o número 7? Coluna C. Em que linha? 31. Então, é a C31. Então, a soma referenciada, como fica? Fica assim, igual. Eu vou colocar a linha e a coluna. A coluna e a linha que está o número 5. Qual é a coluna? C. Qual é a linha? 30. Tá vendo que selecionou automaticamente? Coloquei C30. Então, isso é uma referência. Então, C30 mais C31. Então, com isso, ó, também vai dar 12. Vamos ver a subtração. A subtração vai ser o quê? Eu vou colocar... eu posso colocar, no caso aqui, eu vou colocar o número maior, que é o de baixo, e o número menor o de cima, tá bom? Então, eu vou usar o C31 menos o C30, tá bom? Vai ficar 2 também. A divisão, também vou colocar o número menor embaixo, maior embaixo, primeiro, né? Que vai ser o C31 dividido pelo C30. E a multiplicação vai ser o C30 ou 31 vezes C31. Né? Tanto faz na multiplicação. Está vendo que os resultados foram iguais. Agora, professor, por que essa referência de célula? Simplesmente porque se eu mudar o primeiro número, eu vou colocar 2 aqui. Olha o que vai acontecer. Ficou o quê? 2 mais 7, 9. 2 vezes 7, 7 menos 2, 5. 2 vezes 7, 14. E 7 dividido por 2 ficou 3,5. Esse aqui, por que não mudou? Porque esse aqui eu coloquei os números. Então, no Excel não é interessante a gente fazer a operação assim. É interessante a gente fazer a operação com referência como essa. Tá? Vamos para a próxima aula e a gente continua o assunto.